Olá, queridos, graça e paz. Dando continuidade ao devocional do livro chamado A Orar, de Wim Malgum, nós vamos falar dos efeitos da oração. Vou ler Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 2. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Santa inveja nos enche quando contemplamos a vida de Abraão, sua fé, sua vitória, sua amizade com o Deus vivo. Tudo isso foram efeitos de um fato mais profundo. A fonte da vida de Abraão era a sua fonte de oração e fé. Baseado nisso, nós vamos falar de algumas características. Sua oração sempre era inspirada pelo falar de Deus, pela sua palavra do Senhor. Ou seja, ele ruminava as escrituras, ele usava as escrituras como uma flecha para exaltar o Deus vivo. Sua oração gera uma fé que se apoia no Senhor somente. A única fé de Abraão era no Senhor, na sua palavra e na sua promessa para a vida dele. Por isso ele não titubeava, ele não desanimava. Depois que o Senhor acabou de falar a Abraão, lemos em Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A justiça não nele mesmo, Abraão, mas no Senhor, nas promessas do Senhor, traziam para ele a justiça que só o Senhor pode nos dar. Ele não creu mais no seu corpo amortecido, não creu mais na idade avançada de Sara, creu no Senhor, pois eles já eram idosos, passados de dias. Se o Senhor pode falar a ti, então fala tu a ele também. Ora sem cessar. Esse diálogo com Deus vai gerar a fé vitoriosa e agradável a Deus. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quantas vezes nós oramos, nós pedimos e clamamos, mas parece que está demorado demais. Não, mas o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Assim como foi com Abraão. As promessas do Senhor vão chegar na sua e na minha vida no tempo certo. Além disso, a oração de Abraão penetra até o centro da plenitude de Deus. Pois no versículo 8 ele pergunta ao Senhor: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? No versículo 7, o Senhor lhe tinha prometido o país para dar-te por herança na terra. Mas Abraão deseja também saber como se pode realizar essa promessa na prática. Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Porque para possuir terras, Abraão precisava de uma geração, precisava estender sua genealogia. A oração de Abraão não somente gerou a fé, mas fez crescê-la também. Ao iniciar sua oração, Abraão diz em Gênesis 15: E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Mas, crescendo a sua vida de oração, ele começa a esperar mais e mais no Senhor. No versículo 18 do capítulo 17, disse Abraão a Deus: Oxalá, vive Ismael diante de ti. E mais tarde ele creu em Isaque, seria o herdeiro. Temos a tendência de pensar que pedimos de Deus já é o maior. O Senhor tem mais que isso para dar para ti, para dar para mim. Mas seja feito a ti segundo a tua fé. E a fé, por sua vez, cresce na oração. Quem aprende a orar, até a vitória também aprende a praticar a fé vitoriosa. A fé de Abraão foi alimentada e cresceu por sua poderosa vida de oração. Quando nós falamos assim, não ao lado da cruz, mas da cruz, é o local onde você e eu precisamos estar, aos pés da cruz. Não conhecendo o plano de Deus, não podemos praticar intercessão concreta. Conheces o plano de Deus para o mundo de hoje? Entendes os desenvolvimentos políticos?
Vês como o agir de Deus se aproxima do alvo da história mundial? O centro da atividade de Deus não é Berlim, nem Washington, nem Moscou, mas Jerusalém. Experimentamos hoje a decadência dos povos. Eles estão maduros para o juízo. O Senhor Jesus diz em João 15,15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Israel é nosso termômetro escatológico. As profecias do Senhor. Deus quer revelar seu plano a ti para que saibas julgar o seu tempo, para que se tornes um homem segundo Ezequiel 22:30, uma pessoa que se põe na brecha perante o Senhor em favor do povo da terra, para que o Senhor não os destrua. O que realizou Abraão com sua poderosa oração? Ele confrontou a vontade de Deus de julgar com a sua vontade, de conceder graça e salvação. Versículo 23. Destruirás o justo com o ímpio? Versículo 24 e 25. Destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares os justos com o ímpio. Não, a oração não anula o juízo, mas faz irromper a graça no meio do juízo. Chamo todos os crentes à oração, para que mais uma vez uma onda de graça se derrame por este mundo e ainda muitos se salvem desta Sodoma e Gomorra que há de ser julgada. Ou seja, queridos, não é pelo que fazemos, nem por mérito, mas é pela misericórdia do Senhor, que as profecias se cumpram em nossas vidas e que possamos estar na Nova Jerusalém. Amém, queridos? Graça e paz.